Não precisa ter medo de mim, Laura. Este casamento é apenas no papel. Você terá seu quarto, sua vida, sua dignidade resguardada. Eu dou a minha palavra de honra. Não vou tocá-la. As palavras de Ernesto Cavalcanti, ditas num sussurro grave e rouco, ainda pairavam no ar abafado da pequena sacristia, misturando-se ao cheiro de incenso queimado e cera derretida. Laura ergueu os olhos pela primeira vez desde que entrara na igreja. O vestido que usava, emprestado de uma prima distante que tivera pena de sua situação, cheirava a naftalina e alfazema antiga. Era largo demais nos ombros magros, onde o tecido sobrava, e apertado demais na cintura, cortando-lhe a respiração. Ela segurava um terço de madeira entre os dedos trêmulos, apertando as contas com tanta força que as pontas dos dedos estavam brancas. Quando finalmente teve coragem de olhar para o homem, que em poucos minutos seria seu marido perante Deus e os homens, Ernesto viu algo que o desconcertou profundamente. Ele esperava encontrar resignação, talvez uma tristeza silenciosa, ou quem sabe até uma ponta de gratidão pela salvação social que ele oferecia. Mas não. O que ele viu naqueles olhos castanhos, grandes e líquidos, foi um medo tão antigo, tão enraizado e visceral, que parecia fazer parte da própria cor de suas íris. Era o olhar de um animal acuado que já não espera carinho, apenas o golpe. Eu sei o que sou para o Senhor. Ela respondeu, a voz baixa, quase inaudível, mas firme, sem vacilar. Sou um nome num papel, uma solução para as suas terras. E naquele instante, enquanto o sino da velha capela de Vila Esperança começava a badalar, um som metálico e pesado chamando para a cerimônia que selaria aquele destino, Ernesto teve a estranha e gelada sensação de que acabara de fazer um acordo cujos termos reais ele ainda não compreendia. Havia abismos naquela mulher que o contrato não mencionava, mas já era tarde demais para voltar atrás. O padre já esperava no altar, e o destino da fazenda Santa Rita dependia daquele sim. Para entender como dois estranhos chegaram àquele altar sem amor, precisamos voltar no tempo. 3 semanas antes, a vida de Ernesto era apenas trabalho e solidão. Era uma manhã de terça-feira, e o sol já castigava a terra vermelha quando Ernesto entrou na barbearia do seu Joaquim. O lugar cheirava a espuma de barbear, tabaco e conversa fiada. Ernesto sentou-se na cadeira de couro gasta, fechou os olhos e deixou que a navalha e o falatório do barbeiro corressem soltos. Ele precisava daquele momento de pausa. A pressão sobre seus ombros era imensa. O testamento de seu avô era claro e implacável. A posse definitiva das terras da Santa Rita, a fazenda que estava na família há gerações, só passaria para suas mãos se ele estivesse casado e constituísse família antes de completar 36 anos. O prazo expirava em 1 mês. Pois é, seu Ernesto, dizia Joaquim, afiando a navalha no couro. A vida não tá fácil para ninguém. Veja a viúva do Matos. Anda procurando moça para trabalhar na costura, mas ninguém quer dar emprego para Laura Mendes. Coitada da criatura, pagando por erro que nem foi dela. O povo dessa vila tem a língua ferina, se me permite dizer. Ernesto, que normalmente deixava as palavras escorrerem sem prestar atenção, abriu os olhos. Aquele nome, Laura Mendes, acendeu uma luz em sua memória. Ele se lembrava vagamente do pai dela, um comerciante honesto que morrera endividado. Quem é essa moça mesmo? Perguntou Ernesto, a voz grave, interrompendo o monólogo do barbeiro. Joaquim parou a navalha no ar, baixou a voz e inclinou-se, como quem compartilha um segredo de estado. A filha do finado Mendes, aquele que tinha a vendinha perto da estação de trem. Depois que o pai morreu, a menina ficou sozinha no mundo, sem eira nem beira. E aí,
Bem, o senhor sabe como é. Moça bonita, sem família, sem proteção de pai ou irmão. Apareceu um tipo da capital, um tal de Coronel Augusto, cheio de promessas e presentes caros. Quando foi embora, deixou ela com a reputação manchada e nem sinal de volta. Dizem as más línguas que ela se entregou por dinheiro, mas eu conheci o pai dela. A menina é direita. Foi enganada, isso sim. E agora? Ernesto perguntou, sentindo um peso estranho no estômago. E nada, seu Ernesto. Ninguém quer saber dela. Vive num casebre caindo aos pedaços nos fundos da antiga venda, costurando para fora por trocados, comendo o pão que o diabo amassou. Vai à missa antes do sol nascer para não cruzar com as senhoras da sociedade que viram a cara para ela. Uma vergonha. Moça de família decente pagando o preço de ter acreditado em palavra de homem sem honra. Ernesto pagou pelo serviço, colocou o chapéu e saiu para o sol escaldante. Mas a informação ficou martelando em sua cabeça durante toda a longa cavalgada de volta à fazenda. O ritmo dos cascos do cavalo na estrada de terra parecia repetir. Sozinha, desprotegida, marcada. Ele olhou para suas terras. A fazenda Santa Rita estendia-se por morros ondulados, onde o café crescia em fileiras ordenadas como exércitos verdes. Era uma propriedade próspera, invejada por todos na região. Mas também era um mausoléu. A casa grande, construída no tempo do Império, com suas paredes caiadas e varandas amplas, era habitada apenas por ele e pelos fantasmas de sua própria solidão. Ernesto tinha 35 anos e a alma de um velho. O rosto anguloso, queimado de sol, escondia uma tristeza que ele aprendera a disfarçar com trabalho duro. Ninguém sabia, porque ele trancara essa história num baú no fundo do peito, que ele já amara uma vez, e que esse amor lhe ensinara que promessas são como vento, não se pode segurar. Agora ele precisava de uma esposa, não por amor, não por desejo, mas por necessidade. Uma moça sozinha, sem perspectivas, marcada pela sociedade. Um homem sozinho, sem tempo, precisando de um contrato. Seria possível unir duas solidões e chamar isso de casamento? A decisão foi tomada naquela noite, enquanto ele olhava para o fogo da lareira apagada. Ele mandou chamar Dona Sebastiana, a parteira da região, a única alma caridosa que ainda visitava Laura, e enviou o recado. O encontro aconteceu 2 dias depois, na Capela do Senhor Bom Jesus, um lugar neutro e sagrado. Quando Laura entrou, Ernesto sentiu o ar faltar. Ela era magra, pálida, com olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas e fome. Mas havia uma dignidade em sua postura, na forma como ela mantinha o queixo erguido, apesar da vergonha que o mundo lhe impunha. Mas, senhorita Mendes, disse ele, levantando-se e tirando o chapéu. Coronel Cavalcante, respondeu ela, mantendo distância, pronta para fugir. Dona Sebastiana disse que o senhor tinha uma proposta. Tenho. Ele foi direto, sem rodeios, pois não sabia ser de outro jeito. Eu preciso de uma esposa para manter minhas terras. A senhorita precisa de um teto e de proteção contra as línguas da vila. Eu proponho um casamento, um acordo. A senhorita terá meu nome, minha casa, respeito e conforto. Em troca, eu cumpro a exigência legal do testamento. Laura piscou, atordoada. O senhor sabe o que dizem de mim? Perguntou ela, a voz tremendo. Sei. E não me importo. Por que eu? O senhor poderia ter qualquer moça de família rica da região. Porque eu não procuro uma moça rica que queira mandar na minha casa ou enfeitar minha sala. Eu procuro alguém que conheça a dor e o valor do silêncio. Alguém que precise desse acordo tanto quanto eu. Laura pediu 3 dias. 3 dias de agonia, oração e fome. Mas no fim a realidade venceu. Ficar no casebre era esperar a morte ou a degradação total.
Aceitar Ernesto era um salto no escuro, mas era um salto para dentro de uma casa sólida. E assim, chegaram àquele altar. A cerimônia foi rápida, quase burocrática. O padre, um homem velho e cansado, parecia querer terminar logo aquilo. Não houve música, não houve flores, não houve convidados além das testemunhas obrigatórias. Quando Ernesto colocou a aliança no dedo fino de Laura, sentiu a mão dela gelada como mármore. Eu vos declaro marido e mulher, disse o padre sem emoção. Não houve beijo. Apenas um aceno de cabeça mútuo, selando o pacto. A viagem até a fazenda foi feita num silêncio sepulcral. O trole avançava pela estrada, levantando poeira dourada ao entardecer. Laura olhava para a paisagem, para os campos que agora, teoricamente, também eram seus, mas sentia-se uma intrusa, uma impostora vestida de noiva. Ao chegarem à casa grande, a noite já caíra. A governanta, Dalva, uma mulher negra de sorriso bondoso e olhos perspicazes, esperava na porta com um lampião. Sejam bem-vindos, disse Dalva, olhando com curiosidade para a nova patroa. O jantar está servido. O jantar foi um calvário. O som dos talheres batendo na porcelana parecia tiros de canhão no silêncio da sala de jantar imensa. Ernesto comia metodicamente, sem levantar os olhos. Laura mal tocou na comida, o estômago embrulhado pelo pavor do que viria a seguir. A noite de núpcias. O contrato falava em respeito, ele prometera não tocá-la, mas homens prometem muitas coisas. O coronel Augusto também prometera. Quando terminaram, Ernesto limpou a boca com o guardanapo, levantou-se e disse: Venha, Laura. Vou lhe mostrar seus aposentos. O coração de Laura parou. Ela o seguiu escada acima, as pernas pesando chumbo. Ele abriu uma porta no corredor. Este é o seu quarto, disse ele. O meu fica no fim do corredor. Laura entrou. Era um quarto bonito, simples, com uma cama de ferro, uma cômoda de madeira escura e uma janela que dava para o pomar. Havia flores frescas num vaso. Toque de Dalva, certamente. Boa noite, Laura, disse Ernesto parado na porta. Boa noite, sussurrou ela. Ele fechou a porta. Laura ouviu os passos dele se afastando. Ela correu e girou a chave na fechadura, trancando-se. Encostou a testa na madeira fria da porta e respirou fundo, tentando acalmar o tremor que sacudia seu corpo. Ele cumprira a palavra. Ele fora embora. Ela vestiu a camisola simples de algodão que trouxera em sua pequena trouxa, apagou o lampião e deitou-se, puxando a colcha até o pescoço. Ficou ali no escuro, olhos abertos, ouvindo os estalos da casa velha, o pio da coruja lá fora, o vento nas árvores. Mas o sono não vinha. O medo era um companheiro fiel demais. Passava da meia-noite quando ela ouviu passos no corredor. Passos pesados, passos que pararam bem em frente à sua porta. O coração de Laura disparou novamente, batendo contra as costelas como um pássaro preso. A maçaneta girou devagar, estava trancada. Silêncio. Depois, uma batida suave na madeira. Laura? A voz de Ernesto. Baixa, rouca. Ela não respondeu. Mordeu o lábio para não gritar. Ele mentira. Todos mentiam. Ele viera cobrar o preço do teto e da comida. Laura, eu sei que você está acordada. Abra a porta, por favor. Ela continuou imóvel, as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto. Eu preciso entrar, insistiu ele. É importante. Laura levantou-se, as pernas tremendo. Se ela não abrisse, ele arrombaria. Era a casa dele, ela era a esposa dele, a lei estava do lado dele. Com mãos trêmulas ela girou a chave e entreabriu a porta. Ernesto estava lá, segurando um castiçal com uma vela acesa. A luz amarela iluminava seu rosto de baixo para cima, criando sombras profundas. Ele usava apenas a calça do pijama e uma camisa aberta. O que o senhor quer?
perguntou ela, a voz falhando. Ernesto empurrou a porta suavemente e entrou. Laura recuou, tropeçando no tapete, encolhendo-se contra a parede, abraçando o próprio corpo num gesto de proteção tão patético e desesperado que partiu o coração do fazendeiro. Não, por favor, não. Ela soluçou, fechando os olhos, esperando a dor, esperando a violência que conhecia tão bem. Mas nada aconteceu. Houve um silêncio longo. Laura abriu um olho, depois o outro. Ernesto estava parado no meio do quarto, imóvel. Ele não olhava para o corpo dela, ele olhava para o rosto dela, e sua expressão era de puro choque. Ele viu o terror. Não o nervosismo de uma noiva virgem, mas o pavor de uma mulher que já foi quebrada. Ernesto deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Ele colocou o castiçal sobre a cômoda com cuidado. Laura! A voz dele mudou completamente. Não era mais a voz do patrão, nem do marido de contrato. Era uma voz humana, cheia de uma dor confusa. Eu só vim trazer esta vela. Laura olhou para a vela, sem entender. Minha mãe, Ernesto continuou, gaguejando um pouco. Ele que nunca gaguejava. Minha mãe sempre dizia que na primeira noite numa casa nova, a gente deve acender uma vela benzida para afastar os maus espíritos e trazer paz. Eu achei a vela na gaveta e pensei que você talvez quisesse. Ele ergueu as mãos vazias, mostrando as palmas para ela. Eu juro, Laura, eu juro pela alma da minha mãe. Eu não vim tocar em você. Eu nunca faria isso. Laura olhou para as mãos dele. Grandes, fortes, capazes de esmagar, mas que agora estavam abertas em rendição. Ela olhou para a vela, queimando suavemente sobre a cômoda, e depois olhou para os olhos dele. Havia vergonha ali, vergonha por tê-la assustado tanto. O senhor só trouxe a vela? Ela sussurrou. Só a vela. E agora vou sair, e você pode trancar a porta de novo e colocar a cadeira encostada na maçaneta se quiser. Eu não volto aqui, nunca sem o seu convite. Ernesto recuou até a porta, saindo de costas, sem tirar os olhos dela, como se quisesse garantir a ela que não atacaria. Boa noite, Laura. Tente dormir. Ninguém vai te machucar nesta casa. Ninguém. Ele fechou a porta. Laura correu e trancou a chave novamente. Mas dessa vez, ela não voltou para a cama imediatamente. Ela foi até a cômoda e olhou para a chama da vela. Uma luz pequena, frágil, lutando contra a escuridão do quarto. Pela primeira vez em anos, alguém vira o medo dela e, em vez de usá-lo, recuara. Em vez de aproveitar a fraqueza, oferecer a respeito. Lá fora, no corredor escuro, Ernesto encostou-se na parede e deslizou até sentar no chão. Ele passou as mãos pelo rosto, sentindo o suor frio. A imagem de Laura, encolhida contra a parede, esperando ser agredida, queimava em sua mente. Meu Deus, pensou ele, o que fizeram com essa menina? Que tipo de monstro a tocou antes de mim para deixar marcas tão profundas na alma? Naquela noite, na fazenda Santa Rita, 2 estranhos dormiram sob o mesmo teto, separados por uma parede e por um abismo de traumas. Mas uma pequena ponte, feita de cera e pavio, havia sido lançada, uma vela acesa na escuridão. Minha gente querida, que momento tenso e revelador, não é? O coração da gente fica apertado vendo o sofrimento da Laura, mas também dá um alívio ver a honra do Ernesto. Vocês acham que ele vai conseguir curar esse medo dela? Será que o amor pode nascer num terreno tão machucado? Se você está torcendo por esse casal e quer ver como essa história de superação continua, já se inscreve aqui no canal Contos do Coração. Deixe o seu like, porque isso ajuda demais a nossa mensagem de fé chegar mais longe. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade desse nosso Brasil imenso você está acompanhando a jornada da Laura e do Ernesto.
Quero mandar um abraço para você. O sol nasceu na manhã seguinte, sem se importar com os dramas da noite anterior. A luz invadiu o quarto de Laura, acordando-a de um sono inquieto. Por um segundo, ela não soube onde estava. O teto alto, as vigas de madeira, o cheiro de cera. Então a memória voltou. A fazenda, o casamento, a vela. Ela se levantou, lavou o rosto na bacia de louça e vestiu um vestido simples de algodão cinza. Prendeu o cabelo num coque firme, como se a rigidez do penteado pudesse segurar suas emoções no lugar. Ao descer para a cozinha, encontrou Dalva sovando massa de pão. O cheiro de café fresco era reconfortante. Bom dia, menina, disse Dalva, com aquele sorriso que parecia abraçar. Dormiu bem? Bom dia, Dalva. Dormi o possível. O primeiro dia é sempre estranho. A casa tem seus barulhos, seus jeitos, mas a gente acostuma. Senta aí, vou te servir. Onde está o Ernesto? O nome saiu estranho em sua boca. O patrão? Saiu antes do galo cantar. Foi ver o gado no pasto de cima. Ele é homem de trabalho, não para quieto, mas deixou recado. Disse para a senhora ficar à vontade, andar pela casa, ver o que precisa. Disse que a casa agora é sua também. Sua também. As palavras soavam irreais. Laura tomou o café em silêncio, observando Dalva trabalhar. Sentia-se inútil. No casebre, ela tinha que lutar por cada grão de arroz. Ali havia fartura, havia serviço feito. O que ela faria com seus dias? Decidiu explorar a casa. Andou pelas salas, tocou nos móveis empoeirados, abriu janelas que pareciam fechadas há anos. A casa era bonita, mas triste. Faltava vida, faltava cor. Entrou na biblioteca, um cômodo pequeno com cheiro de papel velho e couro. Havia estantes cheias de livros sobre agricultura, leis e alguns clássicos de literatura. Laura passou o dedo pelas lombadas. Seu pai a ensinara a ler, um luxo que poucas moças pobres tinham. Os livros eram seus únicos amigos no tempo da solidão. Pegou um volume de poesias e sentou-se na poltrona de couro gasta. O couro tinha o formato do corpo de Ernesto. Ela se levantou rapidamente, como se tivesse sentado em brasas, e escolheu uma cadeira de madeira. O dia passou arrastado. Quando a tarde caiu, Laura ouviu o som de cascos no terreiro. Ernesto voltara. O coração dela acelerou novamente. O medo diurno era diferente do noturno, mas ainda estava lá. Ela foi até a janela e o viu desmontar. Ele estava sujo de terra, a camisa colada ao corpo pelo suor, o chapéu puxado sobre os olhos. Ele parecia cansado e solitário. Ele entregou o cavalo a um peão e caminhou para a casa. Laura correu para a cozinha, fingindo ajudar Dalva, para não ter que encontrá-lo sozinha na sala. Mas o encontro era inevitável. No jantar, o silêncio voltou a reinar, mas dessa vez, Ernesto parecia querer quebrá-lo. Ele pigarreou várias vezes, mexeu na comida, olhou para ela de soslaio. "O dia foi bom?" perguntou ele finalmente. Laura ergueu os olhos do prato. "Foi tranquilo. A casa é muito grande." "É, grande demais para um homem só." Ele fez uma pausa. "Dalva disse que você gostou da biblioteca." "Sim, gosto de ler. Pode ler o que quiser. Se quiser encomendar livros da cidade, eu peço para trazerem." "Obrigada." O diálogo morreu ali. Mas não foi um silêncio hostil. Foi um silêncio de duas pessoas tateando no escuro, tentando não esbarrar nas feridas uma da outra. Após o jantar, Ernesto levantou-se. "Vou para o escritório fechar as contas do mês." "Boa noite, Laura." "Boa noite, Ernesto." Ele parou na porta. "A vela..." Ele começou, sem se virar. "Ainda tem pavio. Se quiser acender hoje de novo." Laura sentiu um nó na garganta. "Eu vou acender, obrigada." Ele saiu, e Laura percebeu que, pela primeira vez no dia, não estava tremendo.
Os dias viraram semanas. Uma rotina estranha se estabeleceu na fazenda Santa Rita. Ernesto e Laura eram como dois planetas orbitando o mesmo sol, mas sem nunca se tocar. Encontravam-se nas refeições, trocavam palavras educadas sobre o clima, a colheita, a casa. Laura começou a assumir pequenas tarefas. Cuidava do jardim, que estava abandonado. Plantou roseiras, limpou os canteiros de ervas. Aos poucos, a casa começou a ganhar toques femininos. Uma toalha bordada na mesa, flores frescas na sala, cortinas abertas para o sol entrar. Ernesto notava tudo, mas não comentava muito. Apenas seus olhos, aqueles olhos cinzentos e observadores, pareciam menos cansados quando ele voltava para casa e encontrava o ambiente mais leve. Mas o mundo lá fora não esquecera Laura. Num domingo de manhã, Ernesto anunciou que iriam à missa na vila. "Precisamos ser vistos", disse ele sério. "O prazo do testamento acabou. O advogado já enviou os papéis, mas a sociedade precisa ver que o casamento é real. Se houver dúvidas, meu primo Otávio pode tentar contestar." Laura sentiu o pânico voltar. Voltar à vila. Enfrentar os olhares, o julgamento. Eu não tenho roupa adequada", tentou ela. Uma desculpa fraca. Ernesto olhou para o vestido simples dela. "Você está digna. E você é a senhora da Santa Rita agora. Ninguém vai ousar falar nada. Eu estarei ao seu lado." A viagem de trole até a vila foi tensa. Laura apertava as mãos no colo até os nós dos dedos ficarem brancos. Ernesto conduzia os cavalos com firmeza, o rosto fechado. Quando chegaram à praça da igreja, o movimento parou. Cabeças se viraram, cochichos começaram. "Olha lá, a Laura Mendes! Casou com o coronel Cavalcante, quem diria? Golpe do baú, coitado dele." Laura baixou a cabeça, querendo desaparecer. Sentiu as lágrimas picarem os olhos. A vergonha era um manto pesado que ela nunca conseguia tirar. Foi então que sentiu a mão de Ernesto, quente, grande, áspera. Ela envolveu a mão pequena e fria de Laura. Não foi um toque possessivo. Foi um toque de apoio, de sustentação. "Levante a cabeça, Laura", sussurrou ele, inclinando-se para ela. "Você não deve nada a ninguém. Eles é que devem respeito a você." Laura olhou para ele. Ernesto olhava para a frente, desafiando a multidão com seu olhar severo. Ele estava oferecendo sua força a ela. Ela respirou fundo, engoliu o choro e ergueu o queixo. Apertou a mão dele de volta, levemente. Eles caminharam pelo corredor central da igreja de mãos dadas. O padre, no altar, sorriu discretamente. As senhoras da sociedade abanavam-se com seus leques, escandalizadas e invejosas. Naquele momento, Laura percebeu que o acordo de papel tinha um poder real. Ele era um escudo. E Ernesto Cavalcante, aquele homem fechado e misterioso, era o portador desse escudo. Mas a paz daquele domingo seria breve, porque nas sombras da sacristia, observando tudo com um sorriso cínico e olhos de rapina, estava um homem que Laura esperava nunca mais ver, o coronel Augusto. Ele estava de volta à vila, e ao ver Laura de braços dados com Ernesto, o sorriso dele se alargou, mas não havia alegria nele. Havia posse. E havia a promessa silenciosa de que ele não deixaria aquela mercadoria escapar tão facilmente para as mãos de outro. A viagem de volta da vila para a fazenda Santa Rita foi diferente da ida. O silêncio ainda habitava o trole, mas sua textura havia mudado. Antes era um silêncio de vidro, frágil e cortante, prestes a estilhaçar com qualquer movimento brusco. Agora era um silêncio de pedra, sólido e assentado. A mão de Ernesto, que segurara a de Laura na nave da igreja, parecia ter deixado um rastro de calor na pele dela, uma marca invisível que queimava suavemente, não com dor, mas com uma estranha sensação de pertencimento.
O sol do meio-dia dourava os cafezais que se estendiam a perder de vista, cobrindo os morros como um manto verde escuro. O cheiro de terra seca e mato aquecido subia da estrada, misturando-se ao aroma do couro das rédeas que Ernesto segurava com firmeza. Laura observava o perfil dele de soslaio. O chapéu projetava uma sombra sobre seus olhos, mas ela podia ver a tensão em seu maxilar. Ele a defendera. Diante de todos, diante de Deus e, pior, diante do coronel Augusto, ele a reivindicara. Ernesto, ela chamou, a voz saindo pequena no meio da vastidão do campo. Ele virou o rosto levemente, sem parar os cavalos. Sim, por que o senhor fez aquilo? Segurar minha mão, enfrentar os olhares. O nosso acordo não exigia tanto. O senhor podia ter apenas caminhado ao meu lado. Ernesto puxou as rédeas suavemente para desviar de um buraco na estrada, ganhando tempo para responder. Ele não era homem de discursos. Suas palavras eram como pedras preciosas, raras e duras de extrair. Um acordo é feito de cláusulas, Laura, mas um casamento, mesmo de papel, é feito de honra, disse ele, olhando para o horizonte. Quando eu coloquei aquela aliança no seu dedo, eu dei minha palavra de que a protegeria. E na minha terra, a palavra de um homem vale mais que a escritura da fazenda. Deixar que olhassem para você com desprezo seria o mesmo que permitir que cuspissem na minha porta. Laura sentiu um aperto no peito. Honra era uma palavra bonita, mas perigosa. Homens matavam e morriam por honra. Mas Ernesto falava de uma honra diferente. Uma honra que protegia em vez de ferir. O coronel Augusto, ela hesitou, o nome amargando na boca. Ele estava lá. Eu vi o sorriso dele. Ele não vai desistir, Ernesto. Ele acha que eu sou propriedade dele, que eu fugi e preciso ser devolvida. Ernesto parou o trole no alto de uma colina, de onde se podia ver a casa grande lá embaixo, branca e imponente. Ele virou-se totalmente para ela, tirando o chapéu e passando a mão pelos cabelos escuros e suados. Escute bem o que vou dizer, Laura. O Augusto pode ter terras, pode ter dinheiro e pode ter a arrogância de quem nunca ouviu um não. Mas aqui, nestes limites, quem manda sou eu. Você não é propriedade de ninguém. Você é minha esposa. E enquanto você carregar o nome Cavalcante, nem o Augusto, nem o bispo, nem o governador tocam num fio de cabelo seu sem passar por cima de mim. A promessa pairou no ar quente, vibrando com uma intensidade que fez Laura tremer, não de medo dessa vez, mas de algo novo, algo que ela não sabia nomear. Era a sensação vertiginosa de ter um aliado. Obrigada, sussurrou ela. Ernesto recolocou o chapéu e estalou as rédeas. Vamos para casa. Dalva deve ter preparado o almoço. Os dias que se seguiram à missa trouxeram uma nova dinâmica para a casa grande. A farsa do casamento começava a exigir mais do que apenas assinaturas em papéis. A sociedade de Vila Esperança, movida a fofocas e aparências, estava de olhos voltados para a Santa Rita. E Ernesto sabia disso. Precisamos parecer um casal, Laura, disse ele numa noite enquanto jantavam. Não apenas na igreja. Os empregados vêm, comentam, e os comentários chegam à vila. Se o Augusto quiser anular o casamento para tomar as terras, e ele vai tentar, tenho certeza, nem que seja por despeito, ele vai usar a falta de convivência como prova. Laura largou o garfo, perdendo o pouco apetite que tinha. O que o senhor sugere? Que a gente conviva, de verdade. Não no quarto, claro. Minha promessa continua de pé, mas na casa, nas varandas, nos passeios. Quero que você aprenda a administrar a casa. Que dê ordens, que mude as coisas de lugar se quiser. Quero que essa casa tenha a sua cara, para que ninguém possa dizer que você é apenas uma hóspede de luxo. E assim,
começou a transformação. Laura, que passara os primeiros dias como uma sombra, começou a ocupar os espaços. Sua primeira batalha foi o jardim. O jardim da frente, que fora o orgulho da mãe de Ernesto, estava entregue às ervas daninhas e ao esquecimento. Laura pediu ferramentas a um dos peões e, numa manhã de terça-feira, começou a trabalhar. Ela arrancou o mato com as próprias mãos, sem se importar com a terra entrando sob as unhas ou com o sol queimando sua nuca. Podou as roseiras antigas, que pareciam esqueletos secos, mas que, segundo ela, ainda tinham vida na raiz. Limpou os canteiros de pedra. Ernesto a observava da janela do escritório. Ele via aquela mulher frágil, que tremia com o bater de uma porta à noite, lutando contra a terra dura com uma determinação feroz. Viu o suor escorrer pelo rosto dela. Viu como ela parava às vezes para respirar fundo, exausta, mas logo voltava ao trabalho. Numa tarde, ele saiu do escritório e foi até ela, levando um copo de limonada gelada que pedira a Dalva. "Você vai acabar adoecendo desse jeito", disse ele, estendendo o copo. Laura sobressaltou-se, mas aceitou a bebida. Suas mãos estavam sujas de terra vermelha. "A terra é dura, mas é boa", disse ela, bebendo com sede. "Essas roseiras, elas só precisam de ar." Estavam sufocadas. "Como tudo nesta casa", murmurou Ernesto, olhando para a fachada imponente e solitária. Laura olhou para ele, surpresa pela confissão involuntária. "O senhor não gosta daqui?" "Gosto. É minha herança. Meu sangue está misturado a essa terra. Mas casas grandes precisam de vozes, de vida. Depois que minha mãe se foi e meu pai se fechou no luto, isso aqui virou um túmulo. Eu me acostumei com o silêncio, achei que era paz, mas vendo você revirar essa terra, percebo que era apenas abandono." Foi a primeira vez que Ernesto falou de seus sentimentos, ainda que de forma velada. Laura sentiu uma pontada de compaixão. Aquele homem forte, o coronel, também tinha suas cicatrizes. Cicatrizes de solidão, não de violência, mas profundas do mesmo jeito. "As roseiras vão florir, Ernesto", disse ela, usando o nome dele sem o senhor pela primeira vez com naturalidade. "Eu prometo. Só precisam de tempo e cuidado." Ernesto olhou para ela, para os olhos castanhos que brilhavam com a esperança do jardim, e sentiu algo se mover em seu peito, uma rachadura na armadura. "Eu acredito em você", disse ele. A rotina aproximou-os, mas o perigo rondava. 2 semanas depois da missa, numa tarde abafada em que o ar parecia parado, esperando algo acontecer, um cavaleiro chegou à fazenda. Não era o coronel Augusto, mas um de seus capangas, um homem chamado Tião Dente de Ouro, conhecido na região por fazer o serviço sujo que o patrão não queria tocar. Ernesto não estava na casa. Estava no moinho, consertando uma engrenagem. Laura estava na varanda, costurando uma camisa de Ernesto que perdera um botão quando viu o homem desmontar. O medo antigo, aquele bicho gelado que morava em seu estômago, acordou instantaneamente. Ela reconheceu o homem. Ele estivera presente no dia em que Augusto a trancara no quarto. Ele rira de seus gritos. "Boa tarde, dona Laura", disse Tião, subindo os degraus da varanda sem ser convidado, o chapéu na mão, mas o olhar insolente. "Ouvi dizer que a senhora virou patroa. Quem diria, hein? O mundo dá voltas." Laura levantou-se, deixando a costura cair. Suas pernas tremiam, mas ela se agarrou à coluna da varanda para não cair. "O que você quer aqui?" perguntou ela, a voz falhando. O coronel Augusto mandou lembranças e mandou entregar isso. Ele tirou um envelope do bolso da calça e jogou sobre a mesa de centro. Disse que é para a senhora ler com carinho e disse também que a oferta dele ainda está de pé.
Se a senhora cansar de brincar de casinha aqui na Santa Rita, a porta dele está aberta. Ele disse que sabe que o casamento é de mentira. E que mulher como a senhora não serve para ser esposa de verdade, só serve para... Bem, a senhora sabe. A insinuação suja pairou no ar. Laura sentiu as lágrimas de humilhação subirem. Ela queria correr, se esconder, sumir. Mas então, um som de galope furioso cortou o ar. Ernesto chegara. Ele vira o cavalo estranho de longe e viera voando. Ele saltou do cavalo antes mesmo de o animal parar totalmente e subiu os degraus da varanda de 2 em 2, com uma expressão que Laura nunca vira antes. Não era raiva, era fúria assassina. "O que esse verme está fazendo na minha varanda?" trovejou Ernesto. Tião, que era valente com mulheres indefesas, recuou diante do tamanho e da fúria de Ernesto. "Calma, Coronel Cavalcante. Só vim trazer um recado do meu patrão. Sou mensageiro. Mensageiro de cão sarnento não entra na minha casa." Ernesto avançou e agarrou Tião pelo colarinho da camisa suja, levantando-o quase do chão. "Você vai voltar para o buraco de onde saiu e vai dizer ao Augusto o seguinte: se ele mandar mais alguém aqui, ou se ele mesmo vier perturbar minha esposa, eu não vou mandar recado de volta. Eu vou buscar a resposta pessoalmente, e ele não vai gostar." Ele empurrou Tião escada abaixo. O homem tropeçou, caiu na poeira, levantou-se resmungando, montou no cavalo e saiu em disparada. Ernesto ficou na varanda, o peito arfando, as mãos fechadas em punhos. Ele virou-se para Laura. Ela estava pálida, encostada na coluna, os olhos arregalados. "Ele te machucou?" perguntou Ernesto, a voz ainda áspera pela adrenalina. Laura negou com a cabeça, incapaz de falar. Ernesto viu o envelope na mesa. Ele o pegou, rasgou sem abrir e amassou os pedaços na mão. "Lixo", disse ele. "Palavras de um homem sem honra não merecem ser lidas." Ele jogou os papéis amassados no chão. Depois, aproximou-se de Laura. Ele viu que ela tremia incontrolavelmente. O choque do encontro trouxera de volta todo o trauma. "Laura", ele disse, suavizando a voz. Acabou. Ele foi embora. Mas Laura não conseguia parar de tremer. Ela começou a chorar, um choro convulsivo de quem segurou o medo por tempo demais. Ela escorregou pela coluna até o chão, abraçando os joelhos. Ernesto hesitou. Ele prometera não tocá-la, prometera manter distância, mas ver aquela mulher desmoronar diante dele era insuportável. O instinto de proteção falou mais alto que o acordo. Ele se ajoelhou diante dela. Não a tocou. Apenas ficou ali, perto, criando uma barreira entre ela e o mundo. "Respire", disse ele calmo. "Olhe para mim, Laura. Respire." Ela levantou o rosto molhado. Ele disse que sabe que é mentira, que eu não sirvo para ser esposa. "Ele mente", cortou Ernesto firme. "Ele mente para te ferir. Você serve. Você é mais digna do que ele jamais será. Você está cuidando desta casa. Está fazendo as flores nascerem na pedra. Você é a senhora da Santa Rita." Laura olhou nos olhos dele e viu verdade. Viu um homem que estava disposto a brigar com o mundo por ela. E naquele momento, o medo recuou um passo. "Ernesto", ela sussurrou, "eu não quero ficar sozinha agora." Foi um pedido imenso, vindo de alguém que tinha pavor da companhia masculina. "Eu não vou sair daqui", prometeu ele. Eles ficaram ali, sentados no chão da varanda, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de vermelho sangue. Ernesto falava coisas banais, falava sobre a colheita, sobre os cavalos, apenas para que sua voz preenchesse o silêncio e acalmasse o coração dela. Naquela noite, a barreira invisível entre os quartos estremeceu. Depois do incidente na varanda, ficou claro que a distância física estava se tornando um problema. Os empregados cochichavam. Tião vira que Ernesto chegara do moinho longe da casa.
A vulnerabilidade de Laura estava exposta. Após o jantar, Ernesto chamou Laura para a biblioteca. Precisamos conversar sobre a nossa logística, disse ele, parecendo desconfortável. O que aconteceu hoje provou que o Augusto está vigiando. Ele sabe que eu passo muito tempo fora e sabe que nossos quartos são separados. Dalva é de confiança, mas as outras criadas falam, e na vila as paredes têm ouvidos. O que o senhor quer dizer? Perguntou Laura, já imaginando o pior. Se quisermos que acreditem que somos um casal de verdade, precisamos agir como tal dentro de casa também. Pelo menos aos olhos dos outros. Laura sentiu o ar faltar. O senhor quer que eu durma no seu quarto? Não, disse Ernesto rapidamente. Quer dizer, sim e não. Eu sugiro que a gente mude minhas coisas para o seu quarto, ou as suas para o meu. O quarto principal é maior. Tem espaço. Ele viu o pavor voltar aos olhos dela e levantou a mão. Calma. Escute, eu vou dormir na rede. Ou no sofá, vou colocar um biombo, uma cortina, o que você quiser. Mas precisamos entrar na mesma porta à noite e sair da mesma porta de manhã. Se o Augusto tiver espiões, e ele tem, eles precisam ver que dormimos juntos. É a única forma de proteger você e garantir a fazenda. Laura olhou para ele. Dividir o quarto, dormir no mesmo espaço fechado com um homem, ouvir a respiração dele no escuro. A ideia era aterrorizante. Cada célula do seu corpo gritava perigo. Mas então, ela lembrou da cena na varanda, de como ele expulsara Tião, de como ele se ajoelhara no chão com ela, sem tocá-la, apenas protegendo, de como ele rasgara a carta sem ler, poupando-a das ofensas. Ernesto não era Augusto. Ela respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Tudo bem, disse ela, a voz um fio. Mas o senhor promete? Sobre a rede? Eu dou minha palavra, Laura. Eu durmo no chão se for preciso. Mas não vou deixar que duvidem da sua posição de esposa. Então, pode trazer suas coisas. A mudança foi feita naquela mesma noite, sob os olhares curiosos e satisfeitos de Dalva, que achava que finalmente os pombinhos tinham se acertado. Ernesto levou suas roupas, seus livros e armou uma rede de algodão grosso num canto do quarto de Laura, longe da cama, perto da janela. Ele colocou um biombo de madeira entre a cama e a rede, criando uma parede visual. Quando a hora de dormir chegou, a tensão no quarto era palpável. O ar parecia elétrico. Laura vestiu sua camisola atrás do biombo e deitou-se, puxando a colcha até o nariz. Ernesto apagou o lampião e deitou-se na rede. O quarto mergulhou na escuridão, iluminado apenas pela lua cheia que entrava pela fresta da cortina. Silêncio. Laura ouvia o ranger suave da rede quando Ernesto se acomodava. Ouvia a respiração dele, lenta e profunda. Ele estava ali, a poucos metros, um homem. No seu quarto, o pânico tentou subir, tentou sufocá-la. Mas então, na escuridão, a voz de Ernesto soou, grave e calma. Laura. Ela estremeceu. Sim? Você trancou a porta? Tranquei. Ótimo. A chave está com você? Está. Debaixo do travesseiro. Bom, ninguém entra aqui. E eu estou entre você e a porta. Se alguém tentar entrar, vai ter que passar por mim. Pode dormir. Eu estou de guarda. Aquelas palavras, eu estou de guarda. Não era, eu estou aqui para te vigiar. Era, eu estou aqui para te guardar. Laura soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. A presença dele, que minutos antes parecia uma ameaça, de repente transformou-se em outra coisa. Uma sentinela, um cão de guarda fiel deitado aos pés da dona. Ela fechou os olhos. O medo ainda estava lá, mas pela primeira vez ele não estava sozinho. Havia algo mais forte no quarto naquela noite. E enquanto o sono finalmente a vencia, Laura teve um pensamento que a assustou mais do que o medo.
Ela estava começando a confiar nele. E confiar, ela sabia, era o primeiro passo para se machucar de novo, ou para ser curada. Mas mal sabia ela que, na rede, Ernesto também estava acordado, olhando para o teto, lutando contra seus próprios demônios. Porque ter Laura ali, tão perto, cheirando a alfazema, vulnerável e confiante nele, estava despertando sentimentos que ele jurara nunca mais sentir. E ele sabia que o maior perigo para aquele acordo não era o coronel Augusto. Era o próprio coração traidor que batia descompassado no peito do fazendeiro solitário. As noites na fazenda Santa Rita ganharam uma nova textura. O que antes era o silêncio absoluto da solidão, agora era preenchido por sons sutis de convivência. Laura, deitada em sua cama atrás do biombo de madeira, aprendera a reconhecer o ritmo da respiração de Ernesto na rede. Sabia quando ele estava num sono profundo, pesado pelo cansaço da lida no campo, e sabia quando ele estava acordado, inquieto, virando-se de um lado para o outro, preocupado com as dívidas ou com as ameaças do coronel Augusto. Aquela proximidade que no início lhe causara pavor, transformara-se numa estranha âncora. Saber que ele estava ali, a poucos metros, criava uma bolha de segurança. O cão de guarda não dormia em serviço, e curiosamente, Laura começou a dormir melhor. Os pesadelos, com o quarto trancado e o rosto cruel de Augusto, tornaram-se menos frequentes, espantados pela presença sólida e silenciosa do marido. Numa daquelas noites, a lua cheia banhava o quarto com uma luz prateada. Laura acordou com sede e levantou-se para beber água na moringa sobre a cômoda. Ao passar pelo biombo, viu Ernesto. Ele dormia com um braço pendurado para fora da rede, o peito subindo e descendo devagar. O rosto dele, geralmente marcado por rugas de preocupação, parecia mais jovem no sono. Vulnerável. Laura parou, o copo de água na mão. Pela primeira vez, ela não viu o homem, a figura de autoridade ou ameaça potencial. Viu apenas Ernesto, um ser humano que carregava o peso do mundo nas costas para proteger uma estranha. Ela sentiu uma vontade súbita e inexplicável de ajeitar o lençol que escorregara das pernas dele. Mas conteve-se. O acordo era claro. Sem toques. E ela tinha medo de que, se quebrasse essa regra, o encanto da segurança se desfizesse. Voltou para a cama, mas o pensamento ficou. Quem cuidava de quem cuidava de tudo? A resposta veio 3 dias depois, de uma forma que ninguém esperava. Era uma tarde de sol escaldante, daquelas em que o ar trêmula sobre a terra vermelha e as cigarras cantam até estourar. Ernesto decidira consertar a cerca da divisa norte, onde o gado teimava em escapar. Era um trabalho pesado de arrancar mourões podres e fincar madeira nova. Ele dispensara a maioria dos peões para a colheita do café e fora com apenas um ajudante, o jovem Tião. Não o capanga de Augusto, mas um rapaz bom da fazenda. Laura estava na cozinha, aprendendo com Dalva a fazer doce de leite, quando ouviu a gritaria no terreiro. Dona Laura! Dona Laura! Era a voz de Tião, desesperada. O coração de Laura deu um salto. Ela largou a colher de pau e correu para a varanda. O que viu fez seu sangue gelar. Um cavalo chegava a galope, trazendo Tião. E logo atrás, numa carroça improvisada puxada por bois, vinha Ernesto. Ele estava deitado na prancha de madeira, pálido como cera, com a perna direita num ângulo estranho e as calças manchadas de sangue. — O que aconteceu? — gritou Laura, descendo as escadas correndo, esquecendo o medo, esquecendo o decoro, esquecendo tudo. — Foi um tronco, Dona Laura — explicou Tião chorando. A gente estava tirando um mourão velho, a madeira estalou e caiu em cima dele. A perna, acho que quebrou feio, e tem um corte na cabeça também. Ernesto gemia de dor. Os olhos fechados.
o suor escorrendo pela testa misturado com poeira. Ernesto! Laura chegou ao lado da carroça e tocou o rosto dele. Estava frio e úmido. Ernesto, você me ouve? Ele abriu os olhos com dificuldade. A dor turvava seu olhar cinzento. Laura, sussurrou ele, a voz fraca. Não se assuste. Quieto, não gaste forças. Laura virou-se para os peões que se aglomeravam. Peguem ele, com cuidado, levem para o quarto. Tião, monte no cavalo mais rápido e vá buscar o doutor Siqueira na vila. Voe, diga que é urgente. Foi nesse momento que a transformação aconteceu. A Laura tímida, a Laura assustada desapareceu. Em seu lugar surgiu a senhora da casa. Ela coordenou o transporte de Ernesto para o quarto dela, onde ele dormia na rede. Na cama, ordenou ela. Ponham ele na cama. Mas, dona Laura, ele vai sujar os lençóis de sangue, disse Dalva. Que se danem os lençóis, é o meu marido. A palavra marido ecoou no quarto, cheia de posse e urgência. Eles colocaram Ernesto na cama macia. Ele soltou um grito abafado quando moveram a perna quebrada e depois desmaiou de dor. Laura assumiu o comando. Dalva, traga água fervida, panos limpos e a garrafa de aguardente. Zefa, traga tesoura. Saiam todos, deixem ele respirar. Quando ficou sozinha com ele, Laura começou a cortar a calça de brim grosso para expor o ferimento. Suas mãos, que antes tremiam só de pensar em proximidade masculina, agora trabalhavam com firmeza e precisão. Ela limpou o sangue, viu o osso quebrado que não rompera a pele, graças a Deus, e limpou o corte na testa. Ela tocou a pele dele. Tocou as coxas fortes, o peito coberto de pelos escuros onde o suor brilhava. E não sentiu nojo. Não sentiu medo. Sentiu apenas uma angústia profunda de vê-lo sofrer. Aquele corpo, que ela via como uma ameaça, agora era apenas carne ferida, precisando de consolo. O médico chegou ao anoitecer. Dr. Siqueira era um homem prático e direto. Ele examinou a perna, fez a redução do osso, um processo horrível que fez Ernesto acordar gritando e Laura segurar a mão dele com toda a força que tinha e imobilizou tudo com talas de madeira e faixas. Ele teve sorte, disse o médico limpando os óculos. O osso vai colar, mas ele precisa de repouso absoluto, nada de levantar, nada de esforço por pelo menos 6 semanas. E vigiem a febre. Se a febre subir, é sinal de infecção. Eu cuidarei dele, disse Laura. O médico olhou para ela, para a mulher pequena e aparentemente frágil que enfrentara aquela tarde de caos. É um trabalho pesado, dona Laura. O coronel é um homem forte. Vai ser um paciente difícil. Eu dou conta. Naquela noite, a configuração do quarto mudou novamente. Ernesto estava na cama, imóvel, dopado de láudano para a dor. Laura puxou a poltrona para o lado da cabeceira. Ela não ia dormir. Ia vigiar. A febre veio na madrugada, como o médico temera. Ernesto começou a tremer, batendo o queixo. Ele delirava. Falava coisas desconexas, chamava por nomes que Laura não conhecia, pedia desculpas. Não levem à terra. Pai, eu prometo. Ana, me perdoe. Laura molhava panos na água fresca e colocava na testa dele. Ela segurava as mãos dele quando ele se agitava. Shhh! Está tudo bem, Ernesto. Eu estou aqui. Ninguém vai levar nada. Num momento de delírio mais intenso, ele agarrou o braço dela com força, os olhos arregalados, mas sem vê-la. Sozinho. Sempre sozinho. Ele gemeu, uma lágrima escorrendo pelo canto do olho. Ninguém fica. Todo mundo vai embora. Aquilo partiu o coração de Laura. Ela viu a criança ferida dentro do homem forte. Ela se inclinou sobre ele, aproximando o rosto do dele. Eu não vou embora, sussurrou ela firme. Eu estou aqui. Eu fico.
Ernesto pareceu ouvir. A tensão em seu corpo diminuiu. Ele soltou o braço dela, mas sua mão buscou a dela e a segurou. E assim, ele adormeceu, segurando a mão da esposa de mentira como se fosse sua âncora no mundo real. Os dias seguintes foram uma prova de fogo. Ernesto, acostumado a comandar e a fazer, era um péssimo doente. Sentia-se inútil, preso à cama, ficava irritado, recusava a comida, reclamava do calor. Mas Laura tinha uma paciência infinita e uma autoridade nova. Se o senhor não comer essa sopa, não vai ter forças para brigar comigo depois, dizia ela, sentada na beira da cama com a colher na mão. Eu não tenho fome, Laura. E pare de me chamar de senhor. Estou deitado nesta cama, indefeso, não sou senhor de nada. É o senhor desta casa e meu marido, e vai comer. Abra a boca. Ernesto bufava, mas abria a boca. E enquanto ela o alimentava, seus olhos se encontravam. Havia uma intimidade naquilo. O ato de nutrir, de limpar, de cuidar, que era muito mais profunda do que qualquer noite de núpcias poderia ter sido. Laura aprendeu a dar banho nele com esponja, cobrindo as partes íntimas com uma toalha para preservar a dignidade de ambos, mas tocando seus braços, seu peito, suas costas. O toque tornou-se natural, medicinal, e aos poucos, carinhoso. Uma tarde, enquanto ela trocava as ataduras da cabeça dele, Ernesto segurou o pulso dela suavemente. Laura, disse ele, olhando para o rosto dela, que estava cansado com olheiras. Você está exausta. Dalva pode fazer isso. Dalva tem a cozinha. Eu cuido de você. Por quê? Perguntou ele. O acordo não incluía ser enfermeira de um aleijado ranzinza. Laura sorriu, um sorriso pequeno e cansado. O acordo incluía proteção mútua, lembra? Você me protegeu do mundo lá fora. Eu protejo você da febre aqui dentro. Estamos quites. Ernesto olhou para ela com uma intensidade que a fez corar. Não estamos quites, disse ele, a voz rouca. Eu acho que estou em dívida com você. Uma dívida que não sei se consigo pagar. Não há dívidas entre nós, Ernesto. Somos parceiros. Parceiros. Ele repetiu a palavra testando o gosto. Parceiros. Mas a paz da convalescença foi quebrada. A notícia do acidente de Ernesto correu à região. E como urubus que sentem cheiro de sangue, os inimigos se aproximaram. 3 semanas após o acidente, Ernesto já estava sentado na cama, trabalhando com papéis apoiados numa tábua, quando ouviram o som de uma carruagem chegando. Laura foi à janela. Era uma carruagem elegante, preta, e dela desceu um homem baixo, de terno risca de giz, carregando uma pasta de couro. Quem é? Perguntou Ernesto, vendo a tensão nas costas de Laura. Não conheço. Um homem da cidade. Advogado, parece. Dalva bateu na porta minutos depois. Seu Ernesto, tem um tal de doutor. Medeiros na sala. Diz que representa o coronel Augusto Ferreira e precisa falar com o senhor urgentemente. Ernesto tentou se levantar num impulso e gemeu de dor. Maldita perna! Praguejou. Diga a ele que suba. Não vou me arrastar até a sala para ele ver minha fraqueza. Não, disse Laura virando-se. Ele não sobe. Este é o nosso quarto. O quarto de um homem doente. Não é lugar para abutres. Laura, eu preciso saber o que ele quer. Eu vou saber. Eu falo com ele. Você? Laura, é o advogado do Augusto. Ele vai tentar te intimidar. Laura caminhou até o espelho, ajeitou o cabelo, endireitou a postura. Ela olhou para o reflexo. Não viu mais a menina assustada do casebre. Viu a mulher que expulsara a febre de um homem de 90 quilos. Deixe ele tentar, disse ela. Fique aqui. Descanse. Eu cuido disso. Ela desceu as escadas devagar, cada passo ecoando sua nova confiança. O advogado estava na sala, olhando os quadros com ar de desprezo.
doutor. Medeiros, chamou ela. O homem virou-se surpreso. Esperava ver o fazendeiro quebrado, não uma mulher de olhar firme. Senhora Cavalcante, suponho. Vim falar com seu marido. Assuntos de negócios. Meu marido está indisposto. Eu respondo pela Santa Rita na ausência dele. O que o senhor deseja? O advogado sorriu, um sorriso condescendente. Minha cara senhora, são assuntos complexos. O coronel Augusto soube do lamentável acidente. E como bom cristão, está preocupado com a gestão das terras. Ele teme que com Ernesto incapacitado, a fazenda sofra. Ele enviou uma proposta generosa de arrendamento para ajudar, entende? Ele assumiria a gestão até Ernesto melhorar. Ou ele fez uma pausa significativa. Uma oferta de compra, caso o fardo seja pesado demais. Laura sentiu o sangue ferver. Arrendamento. Era um golpe para tomar as terras aos poucos. Augusto sabia que Ernesto jamais aceitaria, mas queria humilhá-lo, mostrar que ele estava fraco. O senhor pode guardar seus papéis, Dr. Medeiros, disse Laura fria. A Santa Rita não precisa de ajuda do coronel Augusto. A colheita está em dia, as contas estão em dia, e meu marido está se recuperando muito bem. Tem certeza? O advogado deu um passo à frente tentando intimidar. Ouvi dizer que a situação é grave e que a senhora, com todo respeito, não tem experiência para gerir um império desses. Seria uma pena ver tudo ruir por teimosia. Além do mais, o coronel Augusto tem um carinho especial pela senhora. Ele ficaria triste em vê-la sofrer com dívidas. A menção ao carinho foi o erro dele. Laura lembrou-se da promessa de Ernesto. Ninguém toca num fio de cabelo seu. Agora era a vez dela. Diga ao seu patrão, disse Laura, aproximando-se do advogado em vez de recuar, que o único carinho que eu aceito é o do meu marido. E diga a ele que a Santa Rita tem uma senhora. E enquanto eu estiver aqui, nem ele nem os capangas dele pisam nestas terras. A saída é por ali. O advogado ficou boquiaberto. A moça desonrada, a coitadinha, estava expulsando-o. A senhora vai se arrepender dessa insolência. Boa tarde, Dr. Medeiros. Quando o advogado saiu, batendo a porta, Laura sentiu as pernas tremerem. A adrenalina baixou. Ela teve que se sentar no sofá por um momento, mas logo se levantou. Tinha que contar a Ernesto. Subiu as escadas e entrou no quarto. Ernesto estava sentado na cama, ansioso. E então, Laura contou tudo. A proposta, a ameaça velada, a expulsão. Ernesto ouviu em silêncio, os olhos fixos nela. Quando ela terminou, ele sorriu. Um sorriso largo, orgulhoso, que iluminou o rosto cansado. Você o expulsou? Expulsei. Você disse que a fazenda tem uma senhora? Disse. Ernesto estendeu a mão. Laura aproximou-se e pegou. Ele puxou a mão dela e levou aos lábios, beijando os nós dos dedos com reverência. Você é incrível, Laura. Eu nunca tive alguém que lutasse por mim desse jeito. Laura sentiu o rosto queimar com o beijo. Somos parceiros? Repetiu ela, a voz falhando. Mais do que isso, disse Ernesto, olhando nos olhos dela. Acho que somos... Ele não terminou a frase. O momento ficou suspenso no ar, carregado de significados não ditos. Mas ambos sabiam. Algo mudara irrevogavelmente. A barreira do medo fora derrubada pela necessidade do cuidado. E no lugar dela começava a crescer algo muito mais perigoso e belo. As semanas de recuperação de Ernesto arrastaram-se como o melado grosso que Dalva fazia no tacho de cobre. Lentas, doces e quentes. A perna quebrada, embora fosse um transtorno para um homem acostumado a cavalgar léguas antes do café da manhã, tornou-se, ironicamente, a bênção disfarçada daquele casamento. A imobilidade forçada de Ernesto obrigou-o a ver a casa e a esposa com outros olhos. Ele, que sempre vivera para fora, para o campo, para o gado, agora
vivia para dentro. E o que via o encantava. Via Laura gerir os empregados com uma voz suave, mas firme, que não admitia réplicas. Via-a debruçada sobre os livros de contabilidade na biblioteca, a testa franzida em concentração, descobrindo erros que ele na pressa deixara passar. Via-a rir com Dalva na cozinha, um som cristalino que ele nunca imaginara ouvir naquela casa silenciosa. E, acima de tudo, sentia o toque dela. A rotina de cuidados quebrara a barreira do medo. Laura trocava suas ataduras, ajudava-o a se barbear, trazia-lhe água na madrugada. O corpo dele, antes uma ameaça, tornara-se um mapa conhecido para as mãos dela, e para Ernesto, cada toque era um tormento e um alívio. Ele se apaixonara. Não sabia quando, nem como. Talvez tivesse sido na noite da vela, talvez quando ela expulsara o advogado. Ou talvez fosse apenas a soma de todos os dias em que ela escolhera ficar, quando poderia ter fugido. Numa tarde de sexta-feira, Ernesto já conseguia caminhar com a ajuda de uma bengala de madeira de lei que Tião esculpira para ele. Ele foi até a varanda onde Laura costurava. O sol poente tingia o céu de lilás e laranja. "Laura!" chamou ele. Ela ergueu os olhos, sorrindo ao vê-lo de pé. "O senhor não devia forçar a perna." O doutor Siqueira disse. "O doutor Siqueira é um exagerado. E eu preciso te perguntar uma coisa." Ele sentou-se na cadeira ao lado dela, esticando a perna ferida. "Amanhã é a festa da colheita na vila. A quermesse da igreja. Todo ano a Santa Rita doa sacas de café e prendas. É o evento mais importante da região." Laura baixou os olhos, a agulha parando no ar. "Eu sei", Dalva comentou. "Eu quero ir e quero que você vá comigo." "Ernesto", ela começou, a voz tremendo. "Eu não gosto de festas. As pessoas vão falar de qualquer jeito, Laura. Se não formos, dirão que estou inválido e que você tem vergonha de mim. Ou que nosso casamento acabou. Se formos, mostraremos a eles que a Santa Rita está forte e que nós estamos fortes." Ele estendeu a mão e, num gesto que já se tornara natural, cobriu a mão dela sobre o tecido. "Eu não vou sair do seu lado, nem por um segundo. Você será a rainha da festa e eu serei apenas o seu guarda-costas manco." Laura riu, um riso nervoso. "Um guarda-costas muito teimoso." "Então, você vai?" Ela olhou para ele. Viu a súplica silenciosa nos olhos cinzentos. Ele precisava daquilo. Precisava mostrar ao mundo e a Augusto que não fora derrotado. "Eu vou", disse ela. A vila estava empolvorosa. Bandeirolas coloridas enfeitavam o largo da matriz. Barracas de comida espalhavam cheiros tentadores de milho verde, pamonha, quentão e carne assada. O som da sanfona e da viola caipira enchia o ar de alegria. Quando o trole da fazenda Santa Rita apontou na curva da estrada, houve um momento de suspensão. A música não parou, mas as conversas diminuíram. Todos queriam ver. Ernesto desceu primeiro, apoiando-se pesadamente na bengala, mas mantendo a postura ereta, orgulhosa. Ele estendeu a mão para Laura. Ela usava um vestido novo, de um azul profundo que realçava seus olhos, costurado por ela mesma nas noites de vigília. Ela aceitou a mão dele e desceu. Eles caminharam pelo meio da festa. Ernesto mancava, sim, mas a forma como Laura o apoiava, com a mão no braço dele, transformava a fraqueza em união. Eles não pareciam um patrão e uma empregada, nem um velho e uma menina comprada. Pareciam um casal. Havia uma sintonia no passo, no olhar, na inclinação das cabeças quando conversavam baixo. "Boa noite, Coronel Ernesto. Dona Laura", cumprimentou o padre, vindo ao encontro deles aliviado por ver a paz reinando. "Que alegria vê-los. Soubemos do acidente." "Vaso ruim não quebra, padre", brincou Ernesto.
E tive a melhor enfermeira do mundo. Laura corou, mas sorriu. Eles passearam pelas barracas, cumprimentaram os colonos, compraram votos para o leilão. Por uma hora tudo pareceu perfeito. Laura sentiu-se, pela primeira vez em anos, parte da comunidade. As senhoras que antes viravam a cara, agora acenavam, curiosas e talvez um pouco intimidadas pela postura da senhora Cavalcante. Mas a paz em Vila Esperança era sempre a calmaria antes da tempestade. Perto da fogueira, uma roda se abriu. E no centro dela, como um rei em seu trono, estava o coronel Augusto. Ele bebia cachaça numa caneca de estanho e falava alto, rindo com seus capangas. Ao ver Ernesto e Laura, o riso de Augusto morreu. Ele se levantou, cambaleando levemente, e caminhou na direção deles. A multidão se afastou, criando um corredor de tensão. A música da sanfona parou. "Ora, ora!" gritou Augusto, a voz pastosa. "Vejam quem desceu do Olimpo, o aleijado e a enfermeira." Ernesto parou. Sentiu a mão de Laura apertar seu braço com força. "Vamos embora, Ernesto", sussurrou ela. "Não vale a pena." "Não", disse Ernesto baixo. "Não vamos fugir." Augusto parou a 2 metros deles, o cheiro de álcool chegando antes. "Vejo que a perna sarou, Cavalcante, mas e o resto?" Ele riu, olhando para os amigos. "Dizem que homem que quebra a perna perde a virilidade. Será por isso que não vemos herdeiros na Santa Rita? Ou será que a noiva não é inspiradora o suficiente?" Foi um insulto baixo, sujo, feito para humilhar publicamente. A multidão prendeu a respiração. Ernesto soltou o braço de Laura suavemente e deu um passo à frente, apoiando-se na bengala. "Augusto", disse ele, a voz calma, mas com o peso de uma bigorna. "Você pode insultar minha perna, pode insultar minha fazenda. Mas se você insultar minha esposa mais uma vez, eu vou esquecer que sou um homem civilizado e vou te ensinar uma lição que nem todo o seu dinheiro vai pagar." "Esposa?" Augusto gargalhou, um som feio e amargo. "Você chama isso de esposa? Todo mundo sabe, Ernesto. Todo mundo sabe que você comprou essa moça para não perder a herança. É um contrato, uma farsa. Você não dorme com ela. Você não a toca." A acusação explodiu no largo da igreja. A verdade nua e crua, exposta para todos. Laura sentiu o chão sumir. Todos sabiam. Todos riam dela pelas costas. Augusto continuou, sentindo o triunfo. "E eu vou provar, Cavalcante. Eu já mandei uma petição ao bispo. Estou pedindo a anulação desse casamento por falta de consumação. Se você não prova que ela é sua mulher de verdade, o casamento é nulo. E as terras? As terras voltam para o espólio. E eu, como parente mais próximo da sua mãe, tenho preferência na compra." Ernesto empalideceu. Não pelo insulto, mas pela ameaça legal. Anulação era o golpe de mestre. Se o casamento fosse anulado, ele perderia tudo. E Laura seria devolvida à miséria, com a reputação ainda mais destruída. "Você é um homem desprezível", disse Ernesto. "Sou um homem de negócios", retrucou Augusto. "E você, Ernesto, é um tolo sentimental que se apaixonou pela mercadoria errada." Ernesto ergueu a bengala, a fúria cegando-o, pronto para partir a cabeça de Augusto ali mesmo. "Não!" gritou Laura. Ela se colocou entre os 2 homens. Pequena, frágil, mas com os olhos faiscando. "Não suje suas mãos com ele, Ernesto", disse ela, alto e claro. "Ele não vale a pena." Ela virou-se para Augusto. "O senhor fala de casamento como se fosse negócio de gado, coronel. Fala de consumação como se fosse a única coisa que faz um casal. O senhor é pobre, pobre de espírito, pobre de amor. O senhor pode ter todo o dinheiro do mundo, mas nunca terá o que Ernesto tem, a lealdade de uma mulher que o admira."
Ela pegou a mão de Ernesto. Vamos para casa, meu marido. Aqui cheira a inveja. E puxou Ernesto. Ele, ainda trêmulo de raiva, olhou para ela e viu a força que emanava daquela mulher. Ele baixou a bengala, deu as costas a Augusto e saiu caminhando com Laura de cabeça erguida, sob o silêncio respeitoso da multidão. Augusto ficou para trás, espumando de raiva, gritando ameaças que ninguém mais ouvia. Laura vencera a batalha moral, mas a guerra legal estava apenas começando. A volta para casa foi silenciosa, mas não tranquila. A ameaça da anulação pairava sobre eles como uma nuvem negra. Ao chegarem à fazenda, Ernesto foi direto para a biblioteca e serviu-se de uma dose de conhaque. Laura o seguiu. Ele pode fazer isso? Perguntou ela, fechando a porta. Ele pode anular o casamento? Ernesto virou o copo de uma vez. Pode. Se ele provar que não vivemos como marido e mulher, a igreja pode anular. E a justiça civil segue a igreja. E como ele prova? Testemunhas, empregados, fofocas, o fato de não termos filhos, o fato de... Ele olhou para ela hesitante. De eu dormir numa rede no seu quarto. Laura sentou-se na poltrona, sentindo o peso da realidade. O acordo que a protegera agora era a arma contra eles. Ernesto, ela disse, a voz baixa, eu não quero que você perca a fazenda. A fazenda não importa, explodiu ele, batendo o copo na mesa. Que se dane a Santa Rita. O que importa é você. Se anularem o casamento, você fica sem nada, sem nome, sem proteção. Ele vai te perseguir. Ele vai acabar com você. Ele andou de um lado para o outro, mancando, a dor na perna esquecida diante da dor na alma. Eu devia ter te deixado em paz. Eu te arrastei para essa bagunça. Eu fui egoísta. Você me salvou, disse Laura, e agora estou te condenando. Ele parou diante dela, olhando-a com uma intensidade desesperada. Laura, eu preciso te dizer uma coisa, antes que tudo desmorone. O coração de Laura acelerou. O quê? Eu casei com você por causa das terras. Isso é verdade. Mas, nas últimas semanas, vendo você cuidar de mim, vendo você enfrentar o mundo por mim, ele respirou fundo, como se fosse mergulhar. Eu não quero mais esse casamento pelo papel. Eu não quero mais dormir na rede porque tenho que fingir. Eu me apaixonei por você, Laura. A confissão caiu no silêncio da biblioteca. Laura arregalou os olhos. Você... O quê? Eu amo você, ele disse, e parecia um alívio e uma sentença. E é por isso que eu não posso deixar o Augusto te destruir. Se a única forma de te salvar for te dar o divórcio antes que ele peça a anulação, para que você saia com algum dinheiro e vá para longe, eu faço. Eu te liberto, Laura. Laura levantou-se devagar. Ela caminhou até ele. Ernesto esperava a rejeição. Esperava que ela dissesse que o acordo era apenas negócios. Mas Laura parou na frente dele e colocou as mãos no rosto dele, sentindo a barba áspera. Você é um tolo, Ernesto Cavalcante, disse ela, com lágrimas nos olhos. Um tolo nobre e teimoso. Laura, você acha que eu fiquei acordada noites inteiras cuidando da sua febre por causa de um contrato? Você acha que eu enfrentei o Augusto na praça por causa de terras? Ela encostou a testa na dele. Eu não quero liberdade. Eu não quero ir para longe. Eu quero ficar. Mas o Augusto, a anulação, ele diz que não somos um casal de verdade. Laura recuou um passo e olhou nos olhos dele. Então vamos tirar o argumento dele. O quê? Vamos ser um casal de verdade. Não para o bispo, não para o juiz. Para nós. Ernesto olhou para ela, sem acreditar. Laura, você não precisa... Você tem medo. Eu prometi não te tocar. Eu tinha medo. Corrigiu ela. Tinha medo da violência, do desrespeito. Mas você me curou, Ernesto.
com sua paciência, com sua vela na noite escura, com sua rede no canto do quarto. Eu não tenho medo de você. Eu amo você. Ela pegou a mão dele e colocou sobre o próprio coração, que batia forte. Leve-me para o quarto, Ernesto. Não para a rede, para a cama. Ernesto tremeu. Ele viu nos olhos dela não a resignação do dever, mas o brilho do desejo e da escolha. Tem certeza? Perguntou ele, a voz rouca. Nunca tive tanta certeza na vida. Ele a beijou. Não foi um beijo de cinema. Foi um beijo de fome, de saudade, de alívio. Um beijo que selou um novo contrato, escrito não com tinta, mas com alma. Ele a pegou no colo, ignorando a dor na perna, e subiu as escadas. Naquela noite, o biombo foi empurrado para o lado. A rede ficou vazia. E na cama de ferro, sob o luar que entrava pela janela, Laura e Ernesto consumaram o casamento. Não como uma transação, mas como uma celebração de cura. Onde havia medo, houve gentileza. Onde havia silêncio, houve sussurros de amor. E quando o sol nasceu, iluminando os dois abraçados, eles sabiam que podiam enfrentar qualquer coronel, qualquer bispo, qualquer juiz. Porque agora a verdade estava do lado deles. O sol da manhã seguinte não apenas iluminou o quarto, mas pareceu abençoar a fazenda Santa Rita. Laura acordou primeiro, sentindo o peso reconfortante do braço de Ernesto sobre sua cintura. Por um momento, ela ficou imóvel, apenas respirando, deixando que a realidade da noite anterior se assentasse em sua alma. O medo, aquele velho inquilino indesejado, tinha feito as malas e partido. No lugar dele, havia uma serenidade profunda, uma certeza de que ela pertencia àquele lugar e àquele homem. Ernesto mexeu-se e abriu os olhos. Ao ver Laura, um sorriso lento e preguiçoso se formou em seus lábios. Não havia mais a sombra da solidão em seu olhar cinzento. Bom dia, senhora Cavalcante, sussurrou ele, a voz rouca de sono. Bom dia, meu marido, respondeu Laura, saboreando a palavra. Mas o mundo lá fora não respeita a paz dos amantes. Antes que pudessem descer para o café, ouviram o som de cascos no terreiro. Não era uma visita social. Era o oficial de justiça da comarca, trazendo um envelope selado com cera vermelha. Ernesto desceu, mancando levemente, a perna doía menos hoje, talvez curada pela alegria, e recebeu o documento. Laura desceu logo atrás, parando no último degrau da escada. Ele abriu o envelope, leu em silêncio e suspirou. É a citação, disse ele virando-se para Laura. O bispo convocou uma audiência eclesiástica para investigar a validade do nosso sacramento. Augusto moveu os pauzinhos dele. A audiência é amanhã, na cúria da capital. Laura sentiu um frio na espinha, mas não tremeu. Ela desceu os degraus restantes e pegou a mão de Ernesto. Então nós vamos, disse ela firme, e vamos acabar com isso de uma vez por todas. A viagem até a capital foi longa e poeirenta. Ernesto e Laura foram no trole, vestidos com suas melhores roupas. Ernesto usava seu terno preto de domingo, e Laura um vestido de linho creme que ela mesma bordara. Eles falavam pouco, mas suas mãos estavam entrelaçadas o tempo todo. A cúria era um prédio antigo, com cheiro de incenso e madeira velha. O bispo Dom Matias, um homem idoso de olhar penetrante e sobrancelhas brancas como neve, presidia a audiência numa sala de teto alto, ladeado por 2 padres secretários. Do outro lado da sala, sentado numa cadeira de veludo, estava o coronel Augusto, acompanhado de seu advogado, o Dr. Medeiros. Augusto sorria confiante. Ele tinha o dinheiro, a influência e a certeza de que Ernesto e Laura viviam uma farsa. Estamos aqui, começou o bispo, sua voz ecoando nas paredes de pedra, para averiguar uma denúncia grave. O coronel Augusto Ferreira,
alega que o casamento entre Ernesto Cavalcante e Laura Mendes foi realizado sob fraude, sem a intenção de constituir família e, principalmente, sem a consumação do ato conjugal, o que o tornaria nulo perante a Santa Igreja. O bispo olhou para Ernesto. "O que o senhor tem a dizer, Coronel Cavalcante?" Ernesto levantou-se, apoiando-se na bengala. "Excelência, eu me casei para cumprir uma exigência legal de herança. Isso eu não nego. Mas o sacramento foi real. Laura é minha esposa. É uma esposa de fachada", interrompeu Augusto, levantando-se também. "Todo mundo sabe. Eles dormem em quartos separados. Ele é um inválido e ela é uma moça de reputação duvidosa que ele comprou. Não há casamento ali, bispo. Há um contrato comercial sujo." O bispo ergueu a mão pedindo silêncio. "A acusação é de não consumação", disse o bispo, olhando fixamente para Ernesto. "Coronel, o senhor afirma diante de Deus que vive maritalmente com sua esposa?" Ernesto olhou para Laura. Ele podia mentir. Podia dizer que sim e esperar que o bispo acreditasse. Mas ele sabia que Augusto traria testemunhas, talvez até subornasse empregados para dizerem que ele dormia na rede. Mas antes que Ernesto pudesse falar, Laura levantou-se. "Excelência", disse ela, a voz clara e límpida como um sino. "Posso falar?" O bispo assentiu, curioso. Laura caminhou até o centro da sala, ficando de frente para o bispo e de costas para Augusto. "O coronel Augusto diz que meu marido me comprou. Ele diz que sou uma moça de reputação manchada. E ele tem razão sobre a mancha. Mas ele esquece de dizer quem causou essa mancha." Um murmúrio correu pela sala. Augusto ficou tenso. "Eu entrei naquele casamento com medo, excelência", continuou Laura. "Medo de homens. Medo do toque. Medo causado por quem me prometeu ajuda e me deu violência." Ela não olhou para Augusto, mas todos sabiam de quem ela falava. Ernesto sabia disso, e em vez de exigir seus direitos de marido, ele me deu tempo. Ele me deu respeito. Ele dormiu numa rede no meu quarto para vigiar meu sono, não para me possuir. O bispo inclinou-se para a frente, ouvindo atentamente. "Isso prova que não há casamento", gritou o advogado de Augusto. "Isso prova que há amor", rebateu Laura, virando-se para o advogado com olhos flamejantes. "O amor não é apenas o ato da carne, doutor. O amor é a paciência, é o cuidado, é a espera." Ernesto esperou por mim. Ele curou as feridas que outro homem abriu. Ela voltou-se para o bispo. "O senhor pergunta se o casamento foi consumado. Eu respondo, sim, não no dia em que assinamos o papel, mas no dia em que escolhemos ser um do outro. Ontem à noite, excelência, eu me entreguei ao meu marido, não por dever, não por contrato, mas porque eu o amo, e porque ele me ama." A sala ficou em silêncio absoluto. A sinceridade de Laura era palpável. Não havia como fingir aquela emoção, aquela dignidade. Augusto, desesperado, tentou sua última cartada. "Ela mente! É uma atriz! Eles combinaram isso! Quero provas! Quero um exame médico!" Ernesto avançou, a bengala batendo forte no chão. "Se você ousar sugerir que um médico toque na minha esposa, Augusto, eu esqueço a lei de Deus e aplico a lei dos homens aqui mesmo." O bispo bateu o martelo na mesa, encerrando o tumulto. "Basta!" trovejou o velho clérigo. "Eu vi muitos casais nesta sala, coronel Augusto. Vi casais ricos que se odiavam, vi casais pobres que se amavam, e eu sei reconhecer a verdade quando a vejo." Ele olhou para Laura e Ernesto, que agora estavam lado a lado, de mãos dadas. O sacramento do matrimônio baseia-se no consentimento e na união de almas. O que vejo aqui não é uma fraude, é um exemplo de virtude cristã. A paciência deste homem e a coragem desta mulher são louváveis. O bispo virou-se para Augusto.
A petição está indeferida. O casamento é válido e abençoado. E sugiro ao senhor, Coronel Augusto, que cuide da sua própria alma, pois a inveja e a calúnia são pecados mortais. A audiência está encerrada. Augusto saiu da sala pisando duro, vermelho de raiva, humilhado diante da autoridade máxima da igreja. Ele perdera. A Santa Rita estava salva. Mas mais importante, Laura e Ernesto estavam livres. Eles saíram da cúria sob o sol do meio-dia. Ernesto parou na calçada, puxou Laura para si e a beijou, ali mesmo, na frente de todos, sem se importar com quem olhava. Vamos para casa, disse ele. Temos uma vida para começar. O tempo na roça tem um jeito próprio de passar, marcado não por relógios, mas pelas estações, pelas colheitas e pelo crescimento dos filhos. A fazenda Santa Rita estava irreconhecível. Onde antes havia silêncio e janelas fechadas, agora havia cortinas de renda balançando ao vento e vasos de gerânios vermelhos em cada parapeito. O jardim da frente, aquele que Laura começara a limpar com as próprias mãos, era agora um espetáculo de cores, com roseiras trepadeiras abraçando as colunas da varanda. Era final de tarde de um domingo. O sol poente dourava o cafezal carregado, prometendo a maior safra da história da fazenda. Na varanda ampla, Ernesto estava sentado em sua cadeira de balanço favorita. A bengala estava encostada num canto, quase esquecida, usada apenas em dias de muita chuva, quando a perna antiga reclamava. Mas hoje ele não sentia dor. Sentia apenas uma plenitude que fazia seu peito transbordar. Em seu colo, uma menina de 2 anos, com cachos castanhos rebeldes e os olhos cinzentos do pai, tentava colocar um chapéu de palha na cabeça dele. Quieta, Ana, ria Ernesto segurando as mãozinhas gordinhas. O papai não cabe nesse chapéu. Cabe sim, insistia a pequena, com a teimosia herdada dos 2 lados da família. Da porta da sala, Laura observava a cena. Ela trazia uma bandeja com café fresco e bolo de fubá, mas ela não vinha sozinha. Agarrado à sua saia, dando passos firmes e decididos, vinha um menino robusto de 1 ano, com os olhos grandes e castanhos da mãe. Miguel quer colo, anunciou o menino, soltando a saia da mãe e correndo, do jeito desengonçado dos bebês, em direção a Ernesto. Ernesto abriu os braços e acolheu o filho, ajeitando Ana numa perna e Miguel na outra. O herdeiro que o testamento exigira e que o coração desejara sem saber. Olha só para vocês, disse Laura, colocando a bandeja na mesa e sentando-se no braço da cadeira de Ernesto. Vão cansar o pai de vocês antes do jantar. Cansar? Ernesto olhou para ela com adoração. Eles são meu descanso, Laura. Eles e você. Laura passou a mão pelos cabelos dele, onde alguns fios brancos começavam a aparecer, marcas de sabedoria e tempo. Quem diria, hein? Comentou ela, olhando para as terras que se estendiam à frente. O coronel Augusto dizia que a Santa Rita ia ruir. E olha para ela agora. O Augusto não entendia de terra, nem de gente, disse Ernesto. Ele achava que a força vinha do dinheiro. Não sabia que a força vem da raiz. E nós criamos raízes aqui, Laura. Raízes fundas. Ana desceu do colo do pai e correu para perseguir uma borboleta amarela. Miguel tentou ir atrás, tropeçou, caiu sentado na grama e riu, levantando-se de novo. Ernesto segurou a mão de Laura e a beijou. Você se lembra daquela noite? Perguntou ele baixo. A noite da vela? Lembro, disse Laura. Foi a noite em que eu parei de ter medo do escuro. E foi a noite em que eu comecei a ver a luz. Eles ficaram ali em silêncio, observando os filhos brincarem no jardim que Laura plantara. O casamento que começara como uma farsa, um papel assinado por necessidade e desespero,
transformara-se na verdade mais sólida de suas vidas. Não fora um conto de fadas, fora construído com tijolos de paciência, argamassa de respeito e telhado de coragem. Fora um amor que não nasceu pronto, mas que foi forjado no fogo da provação, como o aço mais resistente. Ernesto olhou para Laura, para Ana correndo, para Miguel rindo, e para o sol se pondo sobre sua terra, e soube, com a certeza absoluta dos homens que encontraram seu lugar no mundo, que aquele era o maior tesouro que a Santa Rita já produzira. E você, que me ouviu até aqui, acredita que o amor pode nascer assim, no meio da dor e do improvável? Acredita que Deus escreve certo por linhas tortas e usa até os contratos dos homens para unir as almas que precisam se encontrar? Olhe para a sua vida. Talvez aquele momento difícil que você está passando agora seja apenas o começo de uma história linda que ainda vai ser contada. Se essa história da Laura e do Ernesto tocou o seu coração, se você sentiu a emoção desse recomeço, deixe seu like, se inscreva no canal Contos do Coração e compartilhe com quem precisa de uma mensagem de esperança. Fiquem com Deus e até a próxima história.